Terminava o século XV e na velha Europa sopravam ventos de mudança. Os reis de Portugal haviam confiado aos seus melhores navegadores a descoberta de novas rotas comerciais. Essas naus eram impulsionadas pelo desejo político de dominar a economia. O centro nevrálgico dessas expedições era Lisboa. Os navegadores ficavam alojados no antigo eremitério, localizado onde mais tarde foi construído o Mosteiro dos Jerónimos de Santa Maria de Belém, e na vizinha Torre de Belém eram organizadas as embarcações e a sua tripulação para empreender a aventura era o porto de partida. As primeiras viagens trataram de abrir caminho para o Oriente, circundando a África. Pretendiam controlar o comércio das especiarias asiáticas. Mas em 1942, Cristóvão Colombo iniciou uma viagem na direção oposta, para a coroa espanhola. Ele descobriu a terra que mais tarde seria conhecida como Novo Mundo, forçando Portugal a mudar de planos. As naus portuguesas também buscaram novas rotas cruzando o Atlântico. Reforçaram a sua exploração do Oceano Índico. Nada daquilo foi suficiente para defender a sua hegemonia. Portugal precisava de uma nova arma política, o Atlas Miller. E esse foi encomendado pelo rei Manuel I em 1517. O seu destinatário deveria ser o monarca de país vizinho, o rei imperador Carlos. Talvez o tivessem feito chegar oferecendo como presente à sua irmã, Leonor de Áustria, que acabaria por se tornar a esposa do rei de Portugal. Mas foi um presente envenenado. Representava o mundo como um grande lago completamente cercado de terra. Sob essas condições, seria impossível alcançar as Molucas, as ilhas das especiarias, navegando para o oeste como pretendia a monarquia espanhola. Apesar da sua precisão ao descrever a maior parte dos territórios, o objetivo do Atlas não era plasmar a totalidade do mundo conhecido, mas deixar uma sombra de dúvida sobre o Oriente e os caminhos para alcançar. Sem qualquer hesitação em utilizar informações falsas, ali onde as expedições portuguesas ainda não haviam chegado, bastava a imaginação. As terras desconhecidas eram desenhadas como se já tivessem sido descobertas. Algumas costas ocultavam o nome das suas cidades para despistar outros navegadores. E isso, apesar do enorme conhecimento dos seus criadores, o cosmógrafo Lopo Homem, o cartógrafo Pedro Reinel e o seu filho Jorge. A sua excelência é demonstrada no traçado preciso das linhas de rumo, o equador, os trópicos, as latitudes. As cartas que compõem o Atlas são autênticos mapas hidrográficos, uma referência completa que permitia a navegação. Ao definir os continentes, esses cartógrafos desenharam a costa com detalhe, onde situaram as cidades mais importantes. Logo, receberam outro encargo, bem diferente da enganosa fantasia deste Atlas. No Real Alcázar de Sevilha, estava a ser organizada uma expedição que mudaria a história. A viagem iniciada por Fernão de Magalhães e concluída por Juan Sebastián Elcano. As cartas traçadas pelos Reinels devem ter sido parte da infinidade de documentos geridos na Casa da Contratação, entre as idas e vindas de funcionários, pilotos e mercadores. Com a ajuda destes cartógrafos, as naus partiram de Sevilha em 10 de agosto de 1519, navegando em direção ao oeste para alcançar as ilhas das especiarias sem cruzar águas portuguesas. Do continente americano em direção ao sul, eles conseguiram encontrar uma passagem para o Pacífico e alcançar o Oriente. Apesar de Magalhães ter morrido antes de completar a viagem, 18 dos seus homens, capitaneados por Elcano, conseguiram regressar 3 anos depois. Deram a primeira volta ao mundo e demonstraram assim que o Atlas Miller tinha sido cuidadosamente desenhado como uma armadilha política para o adversário. O Atlas nunca chegou a ser terminado, porém não é apenas uma obra-prima da cartografia, mas antes uma genial peça artística, realizada com valiosíssimos materiais como ouro e prata.
O que seria extraordinário se esta série de cartas tivesse apenas um sentido utilitário. As miniaturas, à altura do luxo próprio dos livros de horas da época, foram realizadas pelo pintor António de Holanda e mostram a curiosa representação de novas terras, fauna e flora desconhecidas até então. Hoje, podem ser contempladas com a mesma qualidade, graças ao trabalho da Moleiro Editores. A cuidada produção deste atlas quase original foi realizada de forma artesanal, com materiais e técnicas tradicionais para garantir as sensações táteis dos pergaminhos, a exatidão das suas cores e o seu traçado. Esta edição, limitada a 987 exemplares, é acompanhada de um vasto estudo monográfico que permite conhecer em profundidade toda a sua história. Uma história nascida da vontade de erigir e derrubar o poder dos reinos, um atlas para dominar o mundo.